Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin. Nessa aula vamos fazer algumas questões sobre divisão por dois métodos diferentes. O primeiro método vai ser aquele tradicional para iniciantes. O segundo método já é para quem tem um pouco mais de habilidade. Então acompanhe aí e aprenda. Vem comigo. Temos aqui 976 dividido por 5. Observe que o primeiro algarismo aqui é maior do que este. Então vamos separar a partir dele. E aí você pergunta, qual é o número que multiplicado por 5 dá aproximadamente 9? Só não pode passar. Nesse caso vai ser 1. Porque se você pegar o 2, vai passar. 1 vezes 5 dá 5. Aí você coloca aqui o 5 embaixo do 9. Aí coloca com sinal negativo. E subtrai. 9 menos 5 vai dar 4. Aí desce o próximo algarismo aqui de cima. Desceu 7, formando o número 47. E aí você pergunta novamente, qual é o número que multiplicado por 5 vai dar aproximadamente 47? Nesse caso vai ser 9. 9 vezes 5 dá 45. Aí você coloca aqui o 45 com sinal negativo. E faz a subtração. 47 menos 45 dá 2. Aí desce o próximo algarismo aqui de cima, desceu 6, formando o número 26. E aí você pergunta, qual é o número que multiplicado por 5 vai dar aproximadamente 26? Nesse caso é 5. 5 vezes 5 dá 25. Aí você coloca aqui o 25 com sinal negativo e faz a subtração. 26 menos 25 dá 1. Aí desce o próximo algarismo. Como não tem mais, aí você acrescenta um zero aqui, imediatamente coloca uma vírgula aqui. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 10. Nesse caso é 2. 2 vezes 5 é 10. Para 10, nada. Então aqui vai ficar menos 10. 10 menos 10 dá 0. Logo, 976 dividido por 5 dá 195,2. Vamos ver agora pelo método 2, como é que fica. Mesmo procedimento. Observe que o primeiro algarismo maior do que este, então separa a partir dele. E aí você pergunta, qual é o número que multiplicado por 5 vai dar aproximadamente 9? Esse número é 1. 1 vezes 5 é 5. Aí você compara. Para 9, quanto é que falta? Faltam 4. Aí desce o próximo algarismo aqui de cima. Desceu 7, formando o número 47. E aí você pergunta, qual é o número que multiplicado por 5 vai dar aproximadamente 47? Esse número é 9. 9 vezes 5 é 45. Aí compara. Para 47 faltam 2. Aí desce o próximo algarismo de cima. Desceu 6, formando o número 26. E aí você pergunta, qual é o número que multiplicado por 5 vai dar aproximadamente 26? Esse número é 5. 5 vezes 5 é 25. Para 26 falta 1. Observe que vai dando uma escadinha aqui, ó, fica bem elegante. Como acabaram os algarismos, acrescenta-se um zero aqui, o primeiro zero que acrescenta aqui, imediatamente coloca uma vírgula aqui. E aí você pergunta, qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 10? Esse número é 2. 2 vezes 5 é 10, para 10, nada. Então, 976 dividido por 5 dá 195,2. E vamos ao exemplo 2. 805 dividido por 7. Vamos utilizar agora o método 1. Observe que o primeiro algarismo ele é maior do que este, então vamos separar a partir dele. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 7 vai dar aproximadamente 8? Nesse caso é 1. 1 vezes 7 vai dar 7. Aí você coloca aqui o 7 e coloca o sinal negativo aqui e faz a subtração. 8 menos 7 dá 1. Aí desce o próximo algarismo aqui de cima. Desceu 0, formando o número 10. E aí você pergunta, qual é o número que multiplicado por 7 dá aproximadamente 10? Nesse caso vai ser 1. 1 vezes 7 dá 7. Então você coloca aqui embaixo o 7, coloca o sinal negativo e faz a subtração. 10 menos 7 dá 3. Aí desce o próximo algarismo de cima, desceu 5, formando o número 35. E aí você pergunta, qual é o número que multiplicado por 7 vai dar 35? Esse número é 5. 5 vezes 7 dá 35. Coloca o sinal negativo. E agora faz a subtração. 35 menos 35 dá 0. Resta o 0 aqui. Então, 805 dividido por 7 dá 115. Vamos ver agora o método 2.
Observe o primeiro algarismo, é maior do que este. Então, separa aqui, e aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 7 dá aproximadamente 8. Nesse caso vai ser 1. 1 vezes 7 dá 7. Aí você compara, para 8 falta 1. Aí desce o próximo algarismo de cima, desceu 0, formando o número 10. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 7 vai dar aproximadamente 10. Esse número é 1. 1 vezes 7 é 7. Aí compara aqui. Para 10 faltam 3. Aí você agora desce o próximo algarismo de cima. Desceu 5, formando o número 35. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 7 vai dar 35. Esse número é 5. 5 vezes 7 é 35. Para 35, nada. Então, 805 dividido por 7 dá 115. E vamos agora ao exemplo 3. Observe que o primeiro algarismo é maior do que este. Então, vamos separar a partir dele. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 3 dá aproximadamente 4. Nesse caso, vai ser 1. 1 vezes 3 dá 3. Aí você coloca aqui o 3 e o sinal negativo e faz a subtração. 4 menos 3 dá 1. Aí desce o próximo algarismo de cima, desceu 6, formando o número 16. E aí você pergunta qual é o número que é multiplicado por 3 dá aproximadamente 16. Nesse caso vai ser 5. 5 vezes 3 dá 15. Aí coloca aqui o 15 e coloca o sinal negativo e faz a subtração. 16 menos 15 dá 1. Aí desce o próximo algarismo de cima, desceu o 4, formando o número 14. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 3 dá aproximadamente 14. Esse número é 4. 4 vezes 3 dá 12. Aí coloca aqui o 12 com sinal negativo e faz a subtração. 14 menos 12 vai dar 2. Aí desce o próximo algarismo de cima, desceu 1, formando o número 21. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 21. Esse número é 7. 7 vezes 3 dá 21. Aí você coloca o 21 aqui com sinal negativo. 21 menos 21 dá 0. Então, 4.641 dividido por 3 dá 1.547. Agora vamos utilizar o método 2. Observe que o primeiro algarismo é maior do que este. Então, vamos separar a partir dele. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 3 dá aproximadamente 4. Esse número é 1. 1 vezes 3 é 3. Aí compara. Para 4 falta 1. Aí desce o próximo algarismo aqui de cima. Desce o 6, formando o número 16. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 3 dá aproximadamente 16. Esse número vai ser 5. 5 vezes 3 dá 15. E compara. Para 16, falta 1. Agora vamos descer o próximo algarismo de cima. Desceu 4, formando o número 14. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 3 dá aproximadamente 14. Esse número é 4. 4 vezes 3 dá 12. Para 14, faltam 2. Aí desce o próximo algarismo de cima. Desceu 1, formando o número 21. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 21. Esse número é 7. 7 vezes 3 dá 21. Para 21, nada. Então, 4.641 dividido por 3 dá 1.547. E vamos ao exemplo 4. Acompanha aí. Temos aqui 3.048 dividido por 8. Observe que o primeiro algarismo é menor do que este. Então, vamos separar a partir do segundo. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 8 dá aproximadamente 30. Nesse caso vai ser 3, porque se colocar 4 vai passar. 3 vezes 8 dá 24. Aí coloca aqui o 24 e coloca o sinal negativo e faz a subtração. 30 menos 24 dá 6. Aí desce o próximo algarismo aqui de cima, desceu 4, formando o número 64. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 8 vai dar 64. Esse número é 8. 8 vezes 8 dá exatamente 64. Aí coloca 64 com sinal negativo e faz a subtração. 64 menos 64
dá 0. Aí desce o próximo algarismo aqui, que é o 8. E aí pergunta, qual é o número que multiplicado por 8 vai dar 8? Esse número é 1. 1 vezes 8 dá 8. Aí você coloca o 8 aqui com sinal negativo e faz a subtração. 8 menos 8 vai dar 0. Então, 3.048 dividido por 8 dá 381. Vamos agora ao método 2. Observe que o primeiro algarismo é menor do que este, então vamos separar a partir do segundo. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 8 vai dar aproximadamente 30? Nesse caso é o 3. 3 vezes 8 vai dar 24. Aí compara, para 30 faltam 6. Aí desce o próximo algarismo de cima, desceu 4, formando o número 64. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 8 vai dar 64? Esse número é 8. 8 vezes 8 dá 64. Para 64, nada. Aí desce o próximo algarismo de cima. Desceu 8. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 8 vai dar 8? Esse número é 1. 1 vezes 8 dá 8. Para 8, nada. Então, 3.048 dividido por 8 dá 381. E vamos ao exemplo 5. Temos aqui 2.064 dividido por 4. Observe que o primeiro algarismo é menor do que este. Então, vamos separar a partir do segundo. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 20. Nesse caso, vai ser 5. 5 vezes 4 dá 20. Aí coloca aqui o 20 com sinal negativo e faz a subtração. 20 menos 20 dá 0. Aí desce o próximo algarismo aqui de cima, desceu o 6. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 4 dá aproximadamente 6? Nesse caso vai ser 1. 1 vezes 4 dá 4. Aí coloca aqui embaixo com sinal negativo e faz a subtração. 6 menos 4 dá 2. Aí desce o próximo algarismo de cima, desceu 4, formando o número 24. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 24? Nesse caso vai ser 6. 6 vezes 4 dá 24. Aí coloca aqui 24 com sinal negativo e faz a subtração. 24 menos 24 dá 0. Então, 2.064 dividido por 4 dá 516. Vamos agora para o método 2. 2.064 dividido por 4. Como o primeiro algarismo aqui é menor do que este, separamos a partir do segundo. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 20. Nesse caso vai ser 5. 5 vezes 4 é 20. Aí compara. Para 20, nada. Aí desce o próximo algarismo de cima. Desceu 6. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 4 vai dar aproximadamente 6. Nesse caso vai ser 1. 1 vezes 4 dá 4. Para 6, faltam 2. Aí desce o próximo algarismo aqui de cima, desceu 4, formando o número 24. E aí você pergunta qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 24? Esse número é 6. 6 vezes 4 é 24, para 24, nada. Então, 2.064 dividido por 4 dá 516. E então, gostou? Dá aquele joinha, compartilha e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!